Boa noite, boa noite. Estamos entrando ao vivo. Vem pra cá. Chega mais que vamos começar a nossa semana especial de lives aqui. Deixa eu só dar uma ajustada no celular. Enquanto o Instagram vai estar guiando todo mundo, eu vou avisando aqui também que estamos ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos mandar aqui, pessoal. Vamos mandar um aviãozinho aqui para avisar que a gente está ao vivo. Que tem gente aqui já falando para mim assim: Ariovaldo, não aparece para mim. Cadê a Lilian Firmino? Deixa eu mandar aqui, Lilian. Cadê você? Lilian Firmino, pronto. Vou mandar um aviãozinho específico para você primeiro. Que você já falou aqui no meu WhatsApp que não tô ao vivo para você. Muito bem, boa noite para todo mundo. Parece que faz muito tempo, né, que a gente não se vê. Fazem uma semana sem live, parece que faz um mês que a gente não se encontra. Eita, Lelê, tô mandando um aviãozinho aqui, enquanto o Instagram vai avisando que a gente está ao vivo para começar a nossa live. Manda aí para as redes sociais também, avisa todo mundo aí no WhatsApp que a gente está ao vivo. Compartilha esse link, manda o aviãozinho para todo mundo, que vamos começar a nossa semana. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, boa noite Meirelles, boa noite Lica, boa noite Marcos, boa noite seu Everton, boa noite Senir, Mari, boa noite, Paulo Henrique Arini, muito bem meu amigo. Marília, boa noite. Nadir, boa noite. Boa noite, Zélia. Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui nossa semana. Uma semana com muito conteúdo para vocês. Uma semana com muita coisa bacana aqui pra gente. Boa noite, Tamires. Letícia, boa noite. Letícia, foi aniversário da Maria Bezerra hoje ou foi ontem, hein, Letícia? No aniversário da tua irmã. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Olha aí, aniversariante entrando no grupo. Boa noite, Maria Bezerra. Receba os nossos parabéns aqui. Parabéns de todos da comunidade Além do Horizonte. Boa noite, foi ontem. Muito bem, receba os nossos parabéns aqui. Vamos lá, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar aqui nossa semana de live. Uma semana para você entender por que você não pode e não deve deixar a sua vida para depois, ok? Uma semana para a gente poder entender aqui claramente onde é que a gente está errando em alguns aspectos, em algumas coisas. Nós temos uma semana com muito conteúdo aqui para vocês. Preparei uma semana com muito conteúdo para destravar todo mundo. Boa noite, Mônica. Boa noite, Edviges. Lúcia de Fátima, boa noite. Opa, engasguei aqui. Boa noite, José. Boa noite, Carla. Eita, Lelê. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá então, pessoal. Enquanto o pessoal ainda vai entrando, vamos começar aqui com o nosso tema de hoje. Você tem medo do sucesso? A gente vai iniciar uma semana com uma sequência muito especial. Ah, aniversário foi da prima, não foi da irmã. Eu achei que o aniversário era seu, Maria Bezerra. Eu achei que era o teu aniversário. Muito bem. Boa noite, Elaine Cabral, sejam bem-vindos. Cíntia, boa noite, Cíntia. Vamos lá, pessoal. Uma semana muito especial pra gente aqui, uma semana com uma sequência super especial. Nós vamos conversar sobre a importância de não deixar os seus sonhos para depois. Como é que, de verdade, nesse momento, a gente pode não só planejar as nossas metas, mas como também cumprir o planejamento, entrar em ação, e vamos começar entendendo por que às vezes isso não acontece, né? Por que às vezes isso não acontece?
Eu não sei se você já se perguntou se você tem medo do fracasso. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser também que seja uma coisa que você nem saiba, que esteja convivendo com esse medo. A gente vai falar da origem desse medo do fracasso. Vamos falar de origem desse medo de fracasso, mas sobretudo também por que às vezes a gente vivencia essa questão do medo, por que isso se instaura, parece que agarra na vida, agarra na mente, agarra na alma, e a gente não consegue deixar, ou a gente não consegue ir em frente, ou a gente acaba perdendo oportunidades por conta desse medo que a gente não entende muito bem de onde vem, por que vem. Vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Então, hoje, você tem medo do sucesso. Quarta-feira, até quando você vai adiar os seus sonhos? Não, terça-feira, até quando você vai adiar os seus sonhos? Quarta-feira, descubra o que te paralisa. Quinta-feira, a gente tem live aqui às 18, uma ação para desbloquear suas vendas. E às 20 horas a gente tem uma super aula no meu canal do YouTube. Às 20 horas no meu canal do YouTube você tem uma super aula, uma aula inédita, gratuita, para você aprender, né? Uma oportunidade perfeita para você entender como que você abandona a protelação, essa coisa de deixa para depois. Vamos falar de autossabotagem nessa aula. Se você não fez a sua inscrição, o link está aqui na bio, no meu Insta. Você faz a inscrição, entra no grupo do WhatsApp, que lá você vai receber aviso da aula. Pode ser que você receba o material também da aula. E lá eu vou te entregar alguns exercícios para você entender como que você deve parar de se autossabotar. E aonde é que você vem sabotando aí, aonde é que você vem... Como é que você vem atrapalhando a sua vida, os seus resultados, o seu negócio, né? Os seus sonhos. Então cai para dentro aqui. Quinta-feira a gente tem 18 horas e depois a gente tem às 20 horas. Espero que você já tenha feito a sua inscrição. Viu como a semana está especial? Então vamos lá, pessoal. Já estava com saudade, né? Foi uma semana sem live. Parece que faz uma eternidade que a gente não se encontra. Quase que eu entrei com live surpresa durante a viagem. Mas realmente eu tentei me desconectar bastante, me conectar bastante com a natureza, com o local que eu estava. Mantive apenas alguns atendimentos individual que não dava para abrir mão, né? Acabei cumprindo minha agenda de atendimento individual, mas a gente não teve aula, não teve live. O Ariovaldo tirou uma semana de férias aí, voltou com tudo para a gente poder vivenciar aí esses 3 meses, final de 2021, para poder apoiar você em 2021, o melhor ano da sua vida. Um ano que você está fazendo uma evolução, um ano que você está fazendo uma mudança, um ano de transição, um ano de superação, um ano de crescimento e, sobretudo, um ano onde você vai para o transbordo. Beleza? Bom, todo mundo preparado aí para essa semana fantástica que nós vamos vivenciar aqui? Todo mundo que está preparado para essa semana extraordinária, que vai estar comigo aqui todo dia, 18 horas e quinta-feira, às 20 horas, levanta a mão e diga, eu estou preparado. Vamos lá, pessoal. Bom, parece uma pergunta meio absurda, né? Se você tem medo do fracasso. Parece uma coisa assim, mas como é que é isso, Ariovaldo? Eu não sei se às vezes você se pergunta, né? Se você tem medo do fracasso, não, é medo do sucesso, né? Na verdade, a live é medo do sucesso. Será que você tem medo do sucesso? Mas para a gente poder entender se você tem medo do sucesso, eu preciso entender se você convive, né? Se você convive com essa questão de fracasso, né? Você tem medo do sucesso? Você sabe que é uma coisa interessante, que do fracasso parece que a gente tem medo, né? A gente tem medo que as coisas não deem certo. A gente tem medo que as coisas não aconteçam, mas o que eu quero saber é se você tem medo do sucesso. Parece uma pergunta meio absurda, né? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Robin Calado, seja bem-vindo, meu amigo. Elaine Cabral, Zé Neto, eu, levanta a mão e diga eu, vamos com tudo nessa semana, gente. É ou não é verdade uma coisa absurda a gente olhar e falar assim, será que eu tenho medo do sucesso? A gente tem medo do fracasso, mas medo do sucesso? Como é que é isso, Ariovaldo? Alguém tem medo de ter sucesso? Bom, de fato, não é tão simples assim identificar esse tipo de medo.
A gente vai falar sobre isso hoje, né? O que eu quero é que você preste bem atenção nessa live, ok? Ó, abra os ouvidos mentais aí, preste bem atenção no que eu trouxe, no conteúdo que eu trouxe para você, porque isso aqui pode mudar o jogo que você vem jogando. Isso pode mudar o jogo da sua vida, o jogo que você está jogando aí na sua vida. Faz sentido? Presta atenção. Muitas vezes, quando a gente não está tendo resultado, ou os resultados que a gente quer não acontecem, a gente começa a entrar em um jogo, o jogo do sucesso ou do fracasso. A gente fica jogando esse jogo, e às vezes a gente acerta na veia do sucesso, ou às vezes a gente bate na porta do fracasso, ou às vezes a gente começa a fazer empilhamento de sucesso, ou há momentos que a gente começa a fazer empilhamento de fracasso, ok? Então, em muitos momentos, a gente fica assim, ó, eu estou fracassando ali, de repente ali não está acontecendo. Quando eu falo ali não está acontecendo, de repente você está fracassando num ponto específico, não é em todas as áreas que você fracassa. Uma das nossas piores frustrações, quando isso acontece, quando a gente começa a fracassar em uma determinada área, né? E eu quero que você entenda isso, porque de repente você não fracassa em todas as áreas da sua vida, você fracassa num ponto específico, ok? Quando isso começa, quando a gente entra nesse empilhamento, quando a gente abre essa brecha, quando a gente abre essa portinha para vivenciar um pequeno fracasso, né? ou a gente se vê desta forma fracassando, é o momento que a gente entra e a gente começa a entrar na comparação, né? A gente parte dessa premissa de se comparar com outras pessoas. Porque, do teu ponto de vista, quando você olha para fora, de repente, você está fracassando perante aquela pessoa que você olha, que de repente está tendo um resultado diferente do resultado que você está tendo. Esse é um primeiro aspecto que eu quero que você preste atenção e guarde essa informação, ok? Outra coisa também, gente, eu vou falar de uma matrix, de um padrão de medida que todos nós temos instalado aí dentro. A gente tem essa coisinha instalada aí dentro, um paradigma, vamos dizer assim, um padrão de medida que é o que representa para você, ou para aquilo que você entende como fracasso. É quase como que uma premissa, né? Você tem isso instalado aí. Da onde vem isso, Ariovaldo? Vem da crença coletiva, embutido na nossa cabeça, ok? Embutido em você, como que mais ou menos instalado aí em você, alguma coisa que tem aí que diz assim, ó, você não trabalhou o suficiente, você não fez o suficiente, você não trabalhou muito, você não estudou como deveria, né? Você não estudou como deveria, não fez como deveria, não praticou como deveria, né? Você não... Então a gente tem essa coisa de se compara com o que você deveria ter feito, né? E a gente tem essa coisa desse padrãozinho, dessa crença coletiva aí dentro da cabeça também, que às vezes em algum momento você está fracassando em uma determinada área porque você não estudou muito, ou então porque você é uma farsa, ou porque você é uma mentira, ou porque você não é a pessoa extraordinária que você deveria ser. Então todos esses padrões que a gente tem, eles funcionam mais ou menos para dizer assim, ó, isso é uma coisa boa e isso de repente não é uma coisa boa, né? Se é uma farsa ou não, se é uma mentira ou não, né? Se é uma coisa que você olha para você ou não. Então é aquele pensamento que de repente passa aí pela tua cabeça, que você não se dedicou o suficiente, que você deveria ter acordado mais cedo, dormido mais tarde, deveria ter feito isso, porque você se comprometeu e não fez, porque não se dedicou o suficiente, ou se dedicou, não se dedicou o suficiente. Então tudo isso aí, ó, essas coisas são parte, todos esses pensamentos, essas falas, essas crenças, são partes estruturais de um padrão de medida que você tem instalado aí no seu inconsciente, ok? De comparação
que é o que dá para você, que a gente chama que são os nossos padrões de fracasso. Então é como se tivesse um limitezinho aí dentro de você, sabe? Você vai cumprindo algumas etapas e vai subindo a régua do fracasso, você vai empilhando pequenos fracassos, como se fossem alguns padrões que quando você bate nesses padrões, parece e representa para você uma espécie de abandono, ou de autoabandono, ou de fracasso. Gente, presta atenção, ó. Padrões de fracasso, o que são padrões de fracasso, Evaldo? São pensamentos, são sentimentos, são comportamentos, algumas atitudes, resultado de crenças que você tem que conectam você a esse momento de marasmo, a esse momento de fracasso. Ok? Gente, é uma coisa muito séria isso é fatal, né? Por que isso é fatal? Porque esses padrões não tem mais ou menos, não tem lero-lero, sabe? Não tem aquele jeitinho brasileiro, não tem mimimi, são padrões, são estruturas psíquicas que você tem enraizado aí dentro de você. Que se você der corda para isso, se você alimentar isso, se você começar a entrar nessa via, e é sobre isso que eu quero te falar hoje, né, para você entender se você tem medo de sucesso, se você entrar nessa via, isso vai levar você a perder, né? Que vão levar você a se perder e vão levar você a não realizar os seus objetivos, ok? É sobre isso que a gente vai falar justamente essa semana, tá? Essa semana toda nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre autossabotagem, sobre boicote, sobre tudo isso nós vamos falar e vamos encerrar na aula na quinta-feira, às 20 horas, abordando ainda mais esse tema. Então presta muita atenção aqui, as lives são costuradas, né? Toda semana a gente tem um mote aqui, e essa semana nós vamos falar de como que você não pode deixar a sua vida para depois, ok? Por quê? Porque e eu quero falar justamente sobre isso, para quê? Para que você pare. Quando você for entrar nesses padrões, nessas medidas, nessa coisinha toda, eu quero te fazer esse alerta aqui, para que você entenda isso, para que justamente você pare com esses padrões, ok? Para que você dê um stop aí na sua vida, porque de repente possa ser isso que vá, sem você perceber, levando você para o buraco, né? Pode ser que você nem saiba e às vezes já está no buraco. Pode ser que você não entenda, não compreenda, não saiba, e quando você vê, você já está lá dentro, e aí de repente não tem mais o que fazer, né? Aí, perde autoestima, perde confiança, é o momento que você entra num enfraquecimento mental, perde seu poder pessoal, poder de realização, poder de concretização, poder de criar coisas novas fantásticas para a sua vida, poder de experienciar momentos de felicidade. Então esses padrões, eles roubam, eles sequestram a sua felicidade, eles sequestram quem é você, eles submetem, colocam você numa submissão que não é o que você queria, não é o que você gostaria, não é o que você esperava, de repente nem nos seus piores pesadelos você pensou que estaria passando por isso, com esse processo de baixa autoestima, ok? Então assim, olha só, e você sabe que esse caminho, a gente não entra nele de forma consciente. A gente vai pouco a pouco e chega uma hora, nesse processo de pouco a pouco, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, né? Deixar de fazer uma coisinha aqui, uma preguicinha ali, né? Um descuidado aqui, um descuidado acolá. Então é uma coisa que pouco a pouco vai fazendo você, sabe? Chega uma hora que você desiste de tudo, chega uma hora que você fala assim, não era para ser, chega uma hora que você irá desistir de tudo, e quando chega esse limite, que é o momento que você desiste de tudo, você olha para você e se pergunta assim, caracas, o que foi que eu fiz? Aonde foi que eu me perdi? Aí é a hora que você fica assim, de repente você entra nessa curva, ou nesse momento, que você não sabe nem o que foi que aconteceu. Você para e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? E aí parece que do nada você perdeu o casamento, do nada você perdeu o trabalho, do nada você perdeu a promoção, do nada você perdeu, naquele processo da entrevista entre você e a outra pessoa, do nada escolheram outra pessoa, parece que do nada você não bateu a sua meta, você não conseguiu vender, você perdeu aquela carteira de clientes, do nada você perdeu aquele cliente que
te daria uma sustentabilidade por 3 anos, de repente, sabe, fracassou no empreendimento, e aí você não entende o que foi, e aí você fica se perguntando, o que foi que aconteceu? Ou aonde foi que eu me perdi? Aonde foi que eu me descuidei? Aonde foi que eu não prestei atenção? Ok? Então, gente, tudo isso acontece quando você... Sabe quando tudo isso acontece? Quando você perde para você mesmo. Ok? Então, primeira coisa, o que você precisa entender é, quando você perde, quando você não consegue bater a sua meta, primeira coisa que eu quero que você preste atenção. Olha para o Evaldo, presta atenção. Primeira coisa que acontece, qual a desculpa que você dá para você quando isso acontece? Ok? Não precisa colocar aqui no chat, mas eu quero que você faça essa reflexão, que você se pergunte. Não precisa contar aqui, mas que desculpa eu estou dando? Eu vou chamar de desculpa, mas às vezes pode ser que você tenha uma causa concreta, uma resposta concreta de alguma coisa que aconteceu, ok? Que fez você perder. Quando você perde para você mesmo, né? Que aliás você não compete com ninguém, você compete só com você, mas quando você perde para você mesmo. Então, qual é a desculpa? Ou então vamos mudar de desculpa, vamos colocar assim, ó, qual é a justificativa que você deu, que você dá quando isso acontece? Ok? Preste atenção. É muito comum também, outra coisa que é muito comum acontecer com você de, às vezes, você não fracassar sabe, não é uma coisa assim, de repente, é um fracasso na vida, né? Pô, eu me vejo como um fracassado. O que é comum, ok? O que é comum? É comum você fracassar em uma área específica, ok? Por exemplo, assim, ó, a vida pessoal é uma área que muitas pessoas, é uma área onde inúmeras pessoas estão fracassando na vida pessoal. Ou seja, ou no cuidado com a sua saúde, ou nos seus relacionamentos, ou nas suas finanças pessoais, ou no casamento, né? E por que é comum, por que inúmeras pessoas vivenciam essa coisa de fracasso na vida pessoal? Primeiro, porque a vida pessoal, ela não depende de ninguém, é você com você mesmo. Por isso que é a hora quando você perde para você. Porque na vida pessoal você não tem um comprometimento. Por exemplo, no trabalho você tem um comprometimento lá com a entrega, né? Você reporta para alguém, aí você não quer que aquela pessoa tenha uma imagem de você, de uma pessoa que fracassa, etc e tal. Tem a questão da competição no trabalho, né? Que é da natureza do ser humano, a gente está competindo ali, quem entrega mais, quem faz mais, né? Quem é, sei lá. Então tem toda uma questão de um comprometimento com a outra pessoa. Então é muito comum, e inúmeras pessoas vivenciam isso, de fracassarem na vida pessoal quando é você com você mesmo, porque no trabalho você se compromete com o outro ou com os outros, e às vezes é comum que a vida pessoal fique de lado, né? Ou cuidado com a saúde, ou seus relacionamentos ficam do lado, ou algo específico que você administra, que depende só de você, de repente é nesse algo específico que você administra, que depende só de você, que você acaba fracassando. Eu já vi, e muitas pessoas me relataram assim, Ariovaldo, por que eu não consigo levar o sucesso que eu tenho, por exemplo, uma pessoa que faz um trabalho voluntário, se dedica numa ONG, por que lá na ONG ele é sucesso, ele não consegue transpor esse sucesso para a vida pessoal? Por que de repente lá em determinado lugar ele consegue ser uma pessoa que é exemplo para todo mundo e ele não consegue ser esse exemplo para ele mesmo? Por que ele consegue, de repente, no trabalho, ser o cara considerado o as, né, uma mente brilhante, uma pessoa extraordinária, e de repente dentro da casa dele ele não tem esse reconhecimento com ele mesmo, ou com a esposa, ou com os filhos? Então às vezes é muito comum essa questão de fracassos pontuais nas áreas que dependem de você.
Ou seja, fracassos que você vai vivenciando, que você vai contornando, que você vai segurando, que você vai se agarrando, que são lugares e são áreas da vida que você é onde você precisaria estar brilhando mais para que o teu resultado lá fora fosse uma expressão do que você é dentro, mas o resultado lá fora acaba sendo um momento onde você se vê como uma farsa, porque lá fora você é uma coisa e dentro você é outra. Consegue fazer o parâmetro, consegue entender, consegue me acompanhar o que eu quero que você preste atenção aqui, ok? O que você faça essa reflexão junto comigo. E aí, quando a gente tem essas questões, a gente vai dizer, por conta disso, por conta daquilo, né? O que eu quero, gente, o importante aqui é você se ouvir, né? Você olhar, lançar esse olhar para você mais apurado, ok? Lançar esse olhar mais apurado, que eu quero dizer para você é o seguinte, ó, é um olhar com mais cuidado, é um olhar com mais atenção. Então é o momento de você dar um pouquinho de mais atenção para você. É o momento de você se ver e se dar um pouquinho mais de atenção. Se você tem uma meta, você consegue chegar lá, né? Você conseguiu chegar na meta que você determinou para você? Aí você fala assim, não, eu não consegui. Então eu quero que você olhe para você, seja brutalmente honesto com você, ok? Por conta do que você não chegou, tá bom? É esse olhar assim, ó, eu tenho uma meta, eu não consegui chegar lá, por quê? É isso que eu quero que você preste atenção, por que eu não consegui chegar lá, ok? Então é importante que você identifique o que foi que aconteceu, o que levou você a fracassar e não cumprir aquele objetivo. Leva para coisas pequenas e simples, que se você levar para coisas pequenas e simples, você consegue levar para o macro. Às vezes a gente vai para uma coisa muito macro na vida, mas eu quero que você olhe para coisas pequenas, porque o pequeno, da mesma forma como você se comporta com o pequeno, é a forma como você se comporta com o macro, com a coisa grande, tá bom? Então, como é um processo muito mais aqui de autoanálise, autopercepção, né, de você olhar para você, um autoconhecimento também, né, brutalmente honesto, tem esse olhar para você, que pode ser que de repente até hoje você não parou para fazer não parou para fazer essa análise, né? Então assim, as pessoas elas têm essa coisa de comum, assim, ó, comum, vida de sucesso fora e vida de fracasso em casa. Então é muito comum, às vezes, ela ser uma pessoa completamente frustrada, ela está vivendo um processo completamente frustrado, amargurado, né, arrastando doenças, depressão, insatisfação, melancolia, só que lá no trabalho, lá fora, ela tem aquela autoimagem que lá ela tem que ser sucesso. Por quê? Porque lá ela reporta para uma outra pessoa. Então tem alguém que está esperando esse tipo de comportamento. Ela tem que ser a referência. Então preste atenção aqui, né? O que eu quero, é importante você fazer o quê? Então você se ouvir, se você tem uma meta e não consegue chegar lá, e o que é que você está dizendo para você, por que você não consegue chegar lá. Mas eu não quero que você diga a mentira que você vem dizendo para você. Eu quero que você assuma com consciência qual é a verdade que está por trás da mentira que você vem contando. Às vezes você fica assim, eu não consegui porque eu fui dormir tarde, ou então eu não consegui porque eu sou indisciplinado, né? Ou então eu não consegui porque eu sou preguiçoso. Eu não quero que você me diga por quê, tá bom? Mas eu quero só que você preste atenção por que você não conseguiu. Eu não consegui porque eu sou preguiçoso, né? Não importa qual a desculpa que você vem dando. O que você fica, o que eu quero que você olhe é o que você fica se falando, quais as justificativas que você fica se dando quando você não consegue cumprir os seus objetivos. O que é que você fala, ok? Não é o que você fala para os outros, porque para os outros você tem umas desculpas reais aí, né? Tem a inflação, tem o dólar, tem a gasolina,
tem não sei o que, tem a conta disso, tem a conta daquilo, tem o governo, tem a prefeitura, tem o Covid, né, tem o aluguel, tá. Para os outros tem um monte de desculpas. Eu quero que você olhe para você de verdade, ok? E preste atenção o que você, o que é que você fala, o que é que você vem falando para você. Esse é o processo, ok? Então, a partir daquilo que você se fala, você irá perceber em que ponto você perde para você mesmo. Se você encontrar, né, o que você fala para você, você consegue encontrar onde é que você está perdendo para você mesmo. Então eu quero que você perceba qual é o motivo que você está dando para não chegar lá, para não bater a sua meta. Às vezes o motivo que você está dizendo, às vezes o motivo pode ser assim, porque eu estou começando agora. Não, é porque eu tenho pouco tempo ainda. Não, é porque, sabe quando a pessoa ela começa agora e ela já quer gravar um vídeo, ela já quer que aquilo viralize, e aí 4 pessoas assistiram e ela já se sente fracassada? Gente, as lives gravadas aqui, às vezes chega a ter 300 pessoas passam pela live. No horário que está aqui, às vezes a gente chega em 30, 40. Mas quando a gente começou a 6h29, a gente tinha dias que dava 140. Mas nas minhas primeiras lives, dava 4 pessoas, 3 pessoas, 6 pessoas. Né? Então, às vezes, a pessoa ela olha para ela e ela fala assim, não, porque eu estou começando agora. E aí, por ela não começar já da forma como ela gostaria, ou não estar naquele momento que ela pensa que ela poderia estar, ela já olha para ela e já fala assim, não, ela já desiste, né? Ou então porque é muito cansativo, porque demora muito tempo, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, às vezes o motivo talvez o motivo que você fala para você, tá? Pode ser assim, não, calma, né? Você só precisa dar tempo ao tempo. Essa é uma desculpa, gente, esfarrapada, que não faz o menor sentido quando você fala para você, tem que dar tempo ao tempo. Isso é a pior mentira, esse é um padrãozinho de fracasso aí dentro, quando você está dizendo isso para você. Ok? Tem o processo de maturação, tem a curva do crescimento, tem tudo isso. Mas não é uma questão de dar tempo a tempo, tem uma coisa de você ir melhorando a cada dia, num processo de aperfeiçoamento do seu trabalho. Não é que tem que dar tempo, tem que dar tempo ao tempo, já é uma desculpa. Já é uma desculpa para fracasso, já está batendo no padrão de medida internalizado aí dentro que fala a respeito do fracasso. Então deixa eu te apresentar alguns padrões de fracasso, eu quero que você faça essa análise, tá? Quando você não chegar lá, o que você vem falando. E deixa eu te apresentar aqui alguns padrões de fracasso que te leva você a ter medo do sucesso e faz você perder para você mesmo, ok? O primeiro deles é quando você desiste, né? Primeiro padrão de medida é quando você desiste. A maioria das vezes você desiste, só que você não fala para você mesmo que você desistiu. Você começa a entrar no rito do fracasso e você não se dá conta. Isso é muito louco, isso é bizarro isso, né? Você começa a entrar num ciclo e é a hora que você fala para você assim, não, mas eu acho que aquela meta não vale muito a pena, eu acho que não é isso que eu quero, né? Ou então, isso vai me dar muito trabalho, meu Deus, que coisa chata, né? Isso aqui é muito chato demais, será que não é melhor desistir? Não, eu acho que eu estou indo para o caminho errado, será que não é melhor fazer outra coisa, né? Então, essas conversas, esses pensamentos, esses sentimentos, são conversas de enfraquecimento, ok? São conversas de esgotamento, desencorajamento, são conversas de debilitação, de punição e de negação. Você começa a entrar nessa, são conversas que sinalizam o medo do sucesso.
São justificativas palpáveis, claras, ok? Mas elas sinalizam o quê? Elas começam a mostrar para você que de fato e de verdade o medo está aí instalado, né? Então a primeira coisa, toda vez que você não bate uma meta ou desiste de uma meta, você entra nesta fase. Que é qual fase, Erevaldo? Do enfraquecimento do seu poder. Você começa a enfraquecer seu poder de realização, seu poder de criação, seu poder de vir a ser o melhor que você deveria. Deu para entender? Então você traçou vamos imaginar o seguinte, você traçou um evento para participar, né? Você listou ali um evento para você participar, aí você está animado com o evento, né? Está animado com a palestra, você comprou um curso online e você está animado com o curso, não, eu vou estudar, está animado com as transformações que você está buscando, que você queria conseguir, está animado para o novo cliente, está animado com a possibilidade, né? Está animado com o coach que você contratou, com o mentor que você contratou, com a terapia que você contratou, sabe? Ou com o produto que você está preparando, com o produto que você vai vender, com o produto que você vai lançar, mas em algum momento, em algum ponto desse processo, você começa a desanimar. Você começa a ficar mal-humorado, você começa a ficar mal, né? Aí você começa assim, nossa, aquele cliente chato, eu não sei se eu quero ir, será que eu não posso adiar? Então, esse é o processo de enfraquecimento, onde você vai perdendo sua força, onde você vai perdendo a sua garra, onde você vai perdendo a sua coragem, onde você vai perdendo a sua determinação. Ok? Faz sentido? Deu para entender, gente? Estão me acompanhando? Presta atenção aqui, tá? O que isso significa também, gente? Significa que em algum ponto do seu inconsciente você não quer mais aquela meta. Deu para entender? Olha os alunos aí colocando resultados extraordinários alcançados. Faz o favor de tomar vergonha na cara e bota lá no grupo dos alunos para a gente celebrar com todo mundo. Vamos tomar vergonha na cara e bota lá no grupo dos alunos para a gente celebrar com todo mundo, por favor. Thaisa, Luciano. Ok? Então vamos lá, gente, presta atenção, né? Olha só, esse é um processo que a sua mente usa, deixa eu falar para vocês, esse é um processo que a sua mente usa para te enfraquecer e enviar um tipo de energia para a mente superior, para o universo. E aí essa energia, essa vibração que você manda, né, essa coisa que você manda para o universo, essa coisa que você manda para a mente superior, o que acontece, gente? Isso faz com que você crie um motivo razoável e palpável para não bater aquela meta. Então, olha só, né? Olha só. Então, o seu inconsciente, a sua mente inconsciente, você começa, né? Você começa. Na verdade, o processo começa, né? O processo começa na mente consciente. A mente consciente fica assim, nossa, mas eu não sei se eu quero, né? Você estava super empolgado. Aí começa assim, não quero ir, depois eu vejo, depois eu estudo, depois eu leio, né? Não sei se vai ser legal, olha, o Valdo vai deixar gravado mesmo, depois eu vejo essa live, etc e tal.
Então começa consciente, a mente consciente começa. Essa mente consciente, quando ela começa, ela vai acessar a mente inconsciente, e essa mente inconsciente abre a gavetinha ali dos seus arquivos, né? E você começa a mandar uma energia, você começa a mandar uma vibração, você começa a mandar uma mensagem para sua mente superior, para sua mente superior, e ela vai devolver em forma de energia, vai criar alguma coisa aí palpável para justificar, para dizer por que você não está batendo aquela meta. Então, essa é a hora que você tem as desculpas mais certeiras, né? Desculpas palpáveis para justificar por que você fracassou naquela meta ou por que você desistiu. Ok? Gente, isso é impressionante, esse processo. O que eu quero que você faça assim que terminar essa live? Qual é a análise que eu quero que você faça para você não cair mais nessas armadilhas? Isso aqui é para você não cair mais nessas armadilhas. Pega alguma coisa que você não conseguiu, que você não bateu, e veja quais foram as desculpas reais que aconteceram que fez você desistir. Ok? Para você não cair mais nessa armadilha. Pega alguma coisa, né? Ou pega uma área que você está sentindo-se fracassado, ou no casamento, ou na vida pessoal, ou no relacionamento, ou na saúde, ou não sei o quê. E é uma coisa que você não consegue ir bem, com relação a outra coisa que você consegue ir bem, e só compara. O que você consegue ir bem, tem alguém envolvido? Você tem que reportar para alguém? Alguém espera alguma coisa de você? Pega alguma coisa que você não está conseguindo, que tá ali, que é uma coisa que você não está dando conta, que é a hora que eu falo que você perde para você mesmo, porque você não tem comprometimento com ninguém, então você perde para você. Por quê? Porque você não tem comprometimento com a sua vida, que é o mais importante. Isso é um absurdo isso. Então quando terminar a live, eu quero que você faça essa comparação, para você não cair mais nessa armadilha, para você nunca mais cair nessa armadilha. Deu para entender? É isso que eu quero que você preste atenção, ok? E é impressionante, gente. Pega as metas que você não bateu, né? Pega as metas que você não bateu e dá uma olhada quais são as justificativas por que você desistiu, aonde foi que você fracassou, que você vai ter ali um script claro para você saber, né? Identificar aonde começou o processo de enfraquecimento, ou de desencorajamento, ou de sabotagem, né? Ou se chama do que você quiser, aquilo que você queria e não conseguiu, tá bom? Aí você vai ver aonde é que você fracassa, perfeito? Pode ser uma coisa pequena, gente. Pode ser assim, ó. Pode ser uma meta, como pode ser emagrecer, pode ser de repente 6 meses sem comer doce, né? Ficar a quaresma sem Coca-Cola. Pega coisa pequena para você identificar, porque a forma como você trata o pequeno, você trata o grande e você não se dá conta, ok? A forma como você trata a coisa pequena, você trata também o grande e você não percebe, né? De repente você fala assim, vou parar de comer tal coisa. E aí você fracassa, você volta a comer. Qualquer coisa aí. Eu quero que você olhe quando é que você perde para você mesmo. Beleza? Então, olha só. Quando você identificar e olhar isso, você vai ver, né? Você vai perceber que você passa por essas fases que eu estou te apresentando, né? Por quê? Por que você não atinge a meta? Presta atenção. Não é porque você não pode, não é porque você não consegue. Não é por circunstâncias externas. É porque você desiste. É porque você começa com aquelas conversas de fracasso, né, dentro da mente, que enfraquecem o seu poder, enfraquecem a sua coragem. É quando você começa com pensamentos, palavras, sentimentos dentro da sua cabeça que te levam para baixo.
que leva você para baixo da sua mente. Ok? E é como uma erva daninha que vai entrando, né? As ervas daninhas, elas vão entrando e você não se dá conta. E de repente você já está lá, naquela situação, e você não percebeu. Por que você não consegue acordar cedo? O relógio toca, desperta, e você fala assim, só você bota lá 5 minutinhos, né? Você desliga e fala, não, 5 minutinhos. Aí pronto, perdeu a hora, perdeu o dia, reclama o dia inteiro, reclama não sei o quê. E aí entra num processo de autopunição. Ai, toda vez eu falo que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Eu não vou... E aí pronto, tá lá o leite derramado, tá lá o copo entornado. Ok? Olha só, gente. Sabe, é aquilo, você começa super empolgado, não, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã não sei o quê. Então aí começa o processo de enfraquecimento. Esse é o sentimento de enfraquecimento. E aí é o que eu quero dizer para você assim, enfraquecimento, ele está instalado. Já está lá o fracasso. Ou seja, vida fracassada, meta não batida. Ok? Então faz uma retrospectiva, isso é muito importante você entender isso, porque na hora que isso começar a acontecer novamente, você fala, pronto, sabe quando o capetinha começa aqui, ó? Aí você para. Você fala assim, não vou entrar nesse tipo de pensamento. Você consegue dar um direcionamento, colocar uma intenção diferente para aquilo que você está fazendo, porque se você entrar nesse embotamento mental, tá lá o fracasso. Ok? A pergunta que eu te falo é, será isso o medo do sucesso? Então, gente, se você vai perceber que esse medo, ele está aí e ele age de várias formas. Ele age, às vezes, com desânimo, ele age, às vezes, em forma de preguiça, ele age, às vezes, na forma de você não dar a atenção necessária que você precisava dar. Ok? Então, essa é a hora que você perde para si mesmo. Então, número 1, você desiste, ok? Porque quando nada acontece na sua vida, é porque de fato você já desistiu antes e você não se deu conta. Toda meta não batida, todo resultado não obtido, é porque você desistiu antes. Então, em qual ponto você está fracassando? Aí você pode falar assim, não, Ariovaldo, mas eu faço um planejamento. Gente, planejamento não é uma coisa a ferro e fogo que vai acontecer da forma como você planejou. Planejamento é uma direção, você dá um norte, você tem uma forma de fazer, o universo tem 1001 formas de trazer para você. Mas se você não der um norte, se não colocar uma intenção, não deliberar para onde você quer ir, você não vai para lugar nenhum. Ok? Você ter um objetivo é a oportunidade que você se dá de entrar num processo de evolução. A sua alma clama por uma evolução. E essa evolução vai acontecer a partir do momento que você coloca um objetivo na sua vida. É aí que você vive um processo de evolução. Porque senão você está vivendo um processo já completamente de uma pessoa que vive completamente fracassada. Ok? Então, quando nada acontece, é porque você desistiu antes. Então, qual é o ponto? Onde é que você está fracassando? Ok? É muito importante você pegar esse ponto. Faz sentido, gente? Estão me acompanhando? Então, ó, esse é o número 1, né? Você desiste, tá bom? Você desiste. Às vezes é porque você desistiu do resultado, ou você criou uma ansiedade. Aí, olha só, ou você criou uma ansiedade, ou você criou
uma doença, ou você criou um problema, ou você entrou num problema, ou você pegou um problema que não era seu, ou você entrou num emaranhado. E tudo isso é porque você desistiu, você mandou uma energia para o universo vai mandar para você em forma de algo concreto que vai dizer para você, você tem agora aqui uma coisa que está dizendo para você, é isso mesmo, não dá mais. Né? Você tem algo correto. Né? Você criou desculpas e desculpas e desculpas. Às vezes você pode falar assim, porque a pessoa não tem um motivo, a pessoa não tem um para quê, a pessoa não tem um comprometimento com ela, porque se é com o outro, ela não fracassa. Faz sentido? Né? Acabei de falar sobre isso, Thaisa. Né? Você sabe que agora lá em Minas, né, eu conheci uma menina, Thalita. A Thalita... Vou falar de motivo, né? A Thalita, quando ela tinha 9 anos, eles são do interior do estado de São Paulo. A mãe teve um processo de depressão, o pai pedreiro. E aí eles tinham um parente lá em Minas que falou, gente, vem pra cá, né? Aqui tem bastante serviço de pedreiro, etc e tal, né? E de repente leva a mãe, né? Tem um sítiozinho aqui. De repente vai ser melhor pra mãe, o ar do clima das savanas, né, do Parque Nacional lá da Serra da Canastra, de repente vai fazer bem para sua mãe. E eles se mudaram para lá, sabe, para buscar um melhor tratamento para a mãe e para o pai também poder ter trabalho, né? Estamos falando de motivo. Então a Thalita, ela percebendo aquela situação toda, ela com 9 anos, ela falou, eu preciso ajudar meu pai. Então, o que ela fazia? Eles moravam num sítiozinho na estrada, é uma estrada que dá acesso à Serra da Canastra. Então, a Thalita colocou uma placa na frente da casa dela, vende-se queijo, e ela ia, né, tinha uma outra pessoa, um parente lá que produzia queijo, sabia, ela ia buscar esse queijo e ela vendia. Só que nesse negócio de buscar o queijo, vender o queijo, a distância era tão grande que ela não tinha lucro, né? Seria muito mais fácil para a Thalita, com 9 anos, desistir, porque não dá lucro, né? O que eu vou fazer? Não está dando lucro. Aí o pai dela tinha uma bomba d'água, sabe? O pai dela tinha uma bomba d'água e o pai dela deu a bomba d'água para ela, falou, filha, toma aí essa bomba d'água, né? Vê se você faz um dinheiro com essa bomba d'água. Aí a Thalita, 9 anos, foi lá, vendeu a bomba d'água e a Thalita comprou, com a venda da bomba d'água, uma eguinha. E aí ela ia montada nessa égua buscar o queijo. Então ela parou de ter aquele custo que ela tinha e ela começou a ganhar um dinheirinho. Aí ela aprendeu a curtir o queijo nisso, a curtir o queijo naquilo, entendeu? E ela foi se especializando, babá. Hoje a Thalita, ela tem 16 anos, ela é uma empreendedora nata, né? Ela teve um reconhecimento pelo Sebrae, lá da região, do empreendedorismo dela, ok? E hoje ela tem, lá nesse local, ela não vende só queijo, ela já tem um restaurante, a mãe já está bem, né? De fato, o ar da cidade fez muito bem para a mãe já está bem, a mãe cozinha no restaurante, o pai continua trabalhando na construção. A Thalita hoje, aqui está a Thalita, lá no empreendimento dela, ela já tem diversos queijos, ela produz diversos queijos, ela compra alguns queijos e ela já também faz um processo ela curte um queijo lá no café, não sei quanto tempo, babá. Então, a gente vai olhar por um outro viés, a gente vai falar assim, bom, ela teve um motivo, né? Ela teve um motivo, que era uma questão da saúde, de poder ajudar em casa, ela tinha uma intenção, ela tinha um para quê, ela tinha uma coisa muito clara ali, etc e tal, babá. Mas, de uma certa forma, se você olhar, ela teve um momento que ela poderia ter fracassado, que foi a hora que... Qual é o momento que ela poderia ter fracassado? Ela não estava tendo lucro. Ela tinha que buscar o queijo lá do outro lado da cidade. Ela podia, justamente, ter desistido, né? Então, assim, de uma certa forma você olha e fala assim, ela tem um motivo, né? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, hoje ela tem um reconhecimento pelo Sebrae, fantástica, 16 anos hoje, né? O que eu quero que você entenda é, em muitos momentos não é a falta do motivo, em muitos momentos é porque você entra dentro desse padrão de medida, desse viés que está instalado aí dentro de você, que é a questão com o fracasso, né? Criou desculpas, as desculpas que você cria.
Bom, segunda coisa que tem a ver com a primeira, que é porque você desiste, mas a segunda coisa, eu já falei aqui, mas vale falar de novo, né? Que é quando você começa a dar confiança para essas vozes na sua cabeça. Você precisa entender na sua cabeça, presta atenção, gente. Você precisa entender na sua cabeça, ok? As histórias que você vem contando para você, as frases que você vem falando repetidamente para você, ok? O que está na tua cabeça que leva a esses pensamentos de enfraquecimento e leva você a esses pensamentos de fracasso, de medo, ok? Agora, olha para o Evaldo, presta atenção. Essas vozes, esses pensamentos, essencialmente, eles não são seus. Vem da onde, Ariovaldo? Vem da mente do astral, ok? O que é a mente do astral? A mente do astral é o coletivo da humanidade. Então, o que acontece na mente do astral? São frases que não são suas. Por que elas não são suas? Porque elas não brotam da sua fonte, da sua mente superior, da sua alma superior. Não são vozes inspiracionais. São vozes do consciente coletivo da mente do astral, que é a junção do pensamento da humanidade. E olha só, gente, não vem da alma superior. Deu para entender? Não são vozes que são da sua fonte. É do inconsciente coletivo, é da mente do astral. Vem da onde, Ariovaldo? Às vezes ela vem da televisão, do rádio, vem da sua mãe, da sua avó. São frases que você ouviu a vida inteira, está no coletivo do astral. E você se conecta com isso. E aí, isso foi de algum determinado momento, pelo fato de você estar ouvindo há muito tempo, isso entrou na tua mente, entrou no teu cérebro, criou um departamento aí, da família, perfeito, Jussara, da família, né, das pessoas que te cercam. E aí, isso entrou na sua mente, e o que aconteceu depois que isso entrou na sua mente? Entrou aí na sua mente, se instalou aí dentro, criou um departamentozinho aí na mente inconsciente, né? Criou um departamentozinho aí na mente inconsciente, que é um grande arquivo, e toda vez que isso aqui ronda pelo foco da atenção, você acessa essas vozes que está aí. Que pode ser cansativo, que vai dar muito trabalho, que eu não estou ganhando dinheiro, que não está dando certo, que isso aqui não funciona. E essas vozes, elas vão fazendo o quê? Elas vão enfraquecendo, vão tirando o seu poder, ok? Então eu quero que você, justamente o exercício que eu te falei para você identificar quais são os momentos que você fracassa, é para você poder dar um corte nessas vozes, para você desafiar essa voz. Se você começar a escutar essas vozes, você dá energia e força para o fracasso. Deu para entender? Você começa a alimentar, dá energia e dá força para o fracasso. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, olha só. Quando isso aí começar, como um capetinho começar aí na tua cabeça, você tem que ter a consciência que isso não é seu. Isso é da mente coletiva, isso não é quem é você de fato. A voz da mente superior, ela não tem medo. A voz da sua fonte, a voz da alma superior,
É a voz que diz que você pode, que você vai encontrar o caminho, é a voz da esperança, é a voz da mudança, é a voz que vai encorajar você, é a voz que vai dizer que você vai conseguir. A voz do fracasso, do inconsciente, da crença coletiva, a voz da mente do astral, é a que vai dizer vai dar muito trabalho, não vai dar certo, ok? É a voz que fala assim, deixa para depois. Então o que eu quero é que você tome muito cuidado quando você olha para essas vozes que aparecem na sua cabeça. Você precisa prestar atenção no que você vem dizendo para você. Não é para você ficar se debatendo com a voz, né? Porque você está... sabe? Não é para você dizer, não, isso pode me atrapalhar. Eu estou te trazendo uma consciência do processo que acontece dentro da sua mente, mente superior, mente consciente, mente inconsciente, para você entender e tomar uma atitude diferente. A consciência, ela traz a libertação, que é o momento que você entende que você não precisa ficar do lado do fracasso e nem temer o fracasso. Por quê? Porque o sucesso, se você já fez, presta atenção, gente, se você já fez check-in no fracasso, está na hora de você fazer check-in no sucesso. Você pega a história, você pode pegar a história de qualquer pessoa extraordinária fora da curva. Ele tem um monte de fracasso na vida dele. É que ele não viu aquilo como um fracasso, ele viu por trás de cada etapa o aprendizado e a oportunidade de fazer diferente. Então, se você fica com o aprendizado, você não vai para essa situação de fracasso, ok? Então, quando você fracassa, primeiro, você desiste, e segundo, quando você dá confiança para todas as vozes que estão na sua mente. Faz sentido, gente? Então eu quero que você me acompanhe aqui nessa semana com conteúdo aqui fodástico essa semana, tá bom? Para apoiar você, para que você possa de verdade parar de deixar sua vida para depois, ok? A única coisa que você tem que fazer, vem para cá às 18 horas, amanhã a gente vai falar até quando você vai adiar seus sonhos, quarta-feira descubra o que te paralisa, quinta-feira às 18, uma ação para desbloquear suas vendas, e às 20 horas vamos falar sobre autossabotagem, e aí vai ser lá no meu canal do YouTube. Para poder participar da aula das 20 horas, você tem que fazer a inscrição no link que está aqui na sua bio. Posso contar com você? Eu vou te pedir mais uma coisa também, tá, gente? Eu vou te pedir o seguinte, essa live ela vai ficar, as lives dessa semana elas vão ficar disponíveis no meu Instagram até domingo, né? E eu vou pedir para você fazer o seguinte, compartilha esse conteúdo com a sua rede de contato ou com as pessoas que você conhece, que eu tenho certeza absoluta que isso aqui pode ajudar inúmeras pessoas a desbloquearem a sua vida e na live de hoje parar de ter medo de sucesso e dominar esse mecanismo mental que leva você ao enfraquecimento, tá bom? Beijo grande para todo mundo, a gente se vê amanhã então às 18 horas e a gente segue o baile, amanhã a gente continua, beleza? Quero avisar aqui aos membros da comunidade Além do Horizonte, amanhã nós não vamos ter o nosso estudo às 6h29, porque amanhã a gente vai começar com a Rosângela tem um compromisso amanhã, então a gente vai para quinta-feira, beleza? Amanhã, terça-feira, a gente tem aula ao vivo com os alunos do Sucesso Inabalável, e amanhã a gente vai falar sobre um desafio de 30 dias que vai acontecer para levar a nossa vida para um outro nível. Vamos que vamos, semana começando, coloque a sua intenção, coloque seus objetivos aí que você pode realizar muito mais. Gente, é mais simples do que você imagina, ok? Parece difícil, né? Mas é mais simples que você imagina. Às vezes o que falta é só um método. Eu posso te ajudar, beleza? Até amanhã, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.